Fala galera, hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o médico, vereador aqui no Rio de Janeiro, Fernando William, que ele está, né, nessa linha de frente, lidando com essa questão da pandemia aqui na cidade do Rio. E eu trouxe ele para bater um papo acerca da situação da pandemia, como está sendo levado, como está sendo tratado essa questão da saúde pública, tanto aqui no estado como aqui na cidade do Rio de Janeiro. Fernando William, seja muito bem-vindo. E de início, Fernando, eu te pergunto como você avalia o combate ao coronavírus aqui no nosso estado do Rio, na nossa cidade. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer. A gente tem um certo conhecimento nesta área, né? Porque, enfim, profissional da área de saúde, médico, a gente fez uma pós-graduação nessa área também e a gente tem participado aí bastante, né, ativamente, enfim, das possibilidades de enfrentamento aí da pandemia. Bom, começando, eu acho que vale a pena colocar o Rio de Janeiro no contexto do Brasil, né? Talvez, na minha avaliação, eu acho que o Brasil o país que pior, né, se conduziu em relação à pandemia. Fez tudo o que podia errado, né? Não fez o isolamento quando deveria fazer, da forma que deveria fazer, não fez testagem, né? Praticamente agora que começou a fazer testagem, coisa de 2, 3 semanas atrás. Enfim, o presidente da República, né, em conflito com os seus ministros, já estamos no terceiro ministro, e o ministro é um general que entende de saúde, que eu entendo de cavalaria. Paraquedista parece que é o nosso ministro da Saúde. PQD. Eu entendo, ele deve entender de saúde o que eu entendo de paraquedismo. Mas, enfim, nada funcionou, né, porque os governadores, no primeiro momento, a grande maioria, e os prefeitos até deram orientações seguindo a Organização Mundial de Saúde, né, a própria OPAS, e os técnicos, infectologistas do Brasil. Mas imagina você, o presidente vai para a televisão, em rede nacional, e fala que aquilo é uma gripezinha, né, que as pessoas têm que morrer mesmo, não sei o quê e tal. Ou seja, né, vamos trabalhar todo mundo, parar com essa vagabundagem, enfim, dizendo as coisas mais absurdas do mundo. Né? E os governadores mandando, né, fazer o isolamento, fechar empresas, fechar o comércio, fechar uma série de atividades, deixar funcionando apenas as atividades essenciais. A população sem saber direito quem tem, quem não tem razão. Depois o presidente entra numa história de quem usasse cloroquina não teria a doença, não seria curado, etc. E tal. E, quer dizer, não tem nenhuma comprovação científica, ao contrário, agora, né, os organismos internacionais, a cloroquina pode trazer mais problema do que solução, especialmente numa pandemia em que você tem uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, né, e você tem 0,1% de pessoas que, usando a cloroquina, eu também sou cardiologista, podem, né, se tiverem arritmia cardíaca, podem ser levadas à morte. Então, a cloroquina deixou de ser recomendada e o presidente pressionou até o próprio, né, substituto do Mandetta, lá o Nelson Tete, e o cara saiu porque, claro, o cara não ia admitir como profissional que um capitão do Exército, né, impusesse a ele botar no protocolo e ele botar a assinatura dele de um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica. Bom, vários estudos foram realizados demonstrando que não tinha. Eu hoje trabalhando nos jornais que o próprio Hospital Einstein, que é um grande hospital de referência em São Paulo, suspendeu o tratamento com cloroquina pela ineficiência e pelos riscos que eventualmente vinham sendo conduzidos em relação aos pacientes. Os Estados Unidos suspenderam também, né? No primeiro momento... Os Estados Unidos também suspenderam o uso da cloroquina. Os Estados Unidos suspenderam também. Isso. Exatamente. E aí todo mundo foi suspendendo do protocolo, entendeu? Porque o grande absurdo não era... o presidente dizer que as pessoas têm que tomar cloroquina já é um absurdo, a não ser que ele fosse um profissional da área de saúde. Mas... ele colocar isso no protocolo de tratamento, sem nenhuma comprovação, né, de eficácia, etc. Tal, isso é criminoso. Isso é mais um dos crimes que ele cometeu. Né? Claro, eu até no início, eu recomendei cloroquina para meus pacientes. Claro, se eu analiso o paciente não tem arritmia, o paciente não tem problemas visuais, etc. E tal. E alguém disse, né, teve um cientista francês até
bastante reconhecido, Didier Raoni, o nome dele, né, que fez uma experiência com 1.300 e poucas pessoas e teve um resultado lá acima da média placebo. Normalmente, placebo, se você der farinha para uma pessoa, ela vai melhorar mesmo que... Né? Isso é o chamado efeito placebo, isso gira em torno de 30%. Ele fez um trabalho lá e, pelo trabalho dele, ele chegou lá a 50%, 60%, mais ou menos, e ele publicou isso, né? E aí se utilizaram, né, até do nome que o cara tem, etc. e tal, para dizer que a cloroquina curava, que as pessoas não precisavam parar de trabalhar, enfim. A preocupação maior era a economia, né? Quando numa situação como essa de pandemia, né, e com o grau de contágio, né, o nível de mortalidade que tinha essa doença, né, quer dizer, o que era recomendável foi o que a OMS recomendou, quer dizer, o que a China fez, a Nova Zelândia fez, a Austrália fez, outros países fizeram, a própria Argentina aqui fez, né, quer dizer, que é o isolamento horizontal absoluto, né, por um período de 2 a 3 meses, né, fazer uma testagem em larga escala para você identificar pessoas eventualmente contaminadas, e essas pessoas contaminadas, assim como os mais vulneráveis, ficarem em situação de isolamento. Com isso, você dá uma reduzida, né, na evolução da doença, possibilita que o sistema de saúde não entre em colapso, né, que haja oportunidade para todos serem atendidos, aqueles mais graves, né, e também, quer dizer, reduz a velocidade da contaminação, possibilitando que não só, né, você vai criando alternativas de tratamento, e até, quem sabe, vacina não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, mas quem sabe até a gente pudesse chegar à vacina com um número bem menor de mortos. Mas tudo que eu estou falando, você já deve estar observando pela imprensa que não foi feito. Né? Quer dizer, o prefeito recomendava uma coisa, o prefeito falava outra, o governador outra, o ministro outra, aí a população não sabia o que estava acontecendo direito. Governadores, Fernando, muitos governadores e prefeitos ficavam indo e vindo. Uma hora falava isolamento, aí via a pressão do governo federal, recuava, aí via a pressão do comércio, recuava, aí depois viam números de mortos, voltavam para o isolamento. Eles mesmos titubearam em manter um posicionamento firme. Quanto aqui no Rio nós temos isso direto, tanto com o Crivella como o Witzel, esse vai e vem de isola ou não isola. Porque, na verdade, você pode imaginar que a minha relação com o Witzel é zero, né? Não tenho a menor simpatia por esse governador, ao contrário, né? Acho até que ele está pagando, né, o preço das maldades que ele fez, tiro na cabecinha, etc. e tal. Tudo leva a crer que o tiro na cabecinha vai se voltar contra ele agora, inclusive com impeachment, né, possivelmente com cadeia. E o prefeito, a gente sabe que é uma pessoa completamente desorganizada, fazia uma gestão extremamente temerária, complexa, difícil, problemática em todos os sentidos. Mas, enfim, eles seguiram a orientação inicialmente da Organização Mundial de Saúde. Mas, assim, o Estado está quebrado na solda. Quer dizer, o Estado, se não renovar na recuperação fiscal, né, o Estado vai entrar o ano que vem com déficit fiscal de 18 bilhões, inclusive que vai afetar o pagamento dos servidores estaduais, que são mais de 400 mil. Na medida que 400 mil pessoas ficam sem salário, a gente viveu isso há pouco tempo atrás, são 400 mil pessoas que deixam de comprar, isso afeta brutalmente a economia do município. Né? O município, preocupado com tudo isso, né, e também, claro, né, a queda de arrecadação de excesso logo no primeiro mês de isolamento foi da ordem de quase 40%, né, com previsão de no segundo mês ser maior ainda, e o ISS é a principal fonte de receita líquida, como nós chamamos, receita tributária da prefeitura, e aí reduziu também o repasse da participação, né, dos municípios nas receitas do Estado. Claro que o prefeito, já com dificuldades de gestão, já tinha gasto praticamente tudo que arrecadou, né, no IPTU em fevereiro, que IPTU você paga a cota única, aí você faz um colchão para garantir pagamento de pessoal durante o ano inteiro, etc. e tal. Mas por falha, por erro, por má orientação, ele gastou todo esse dinheiro, né, pagando, inclusive, restos a pagar que não precisava pagar, despesas de exercícios anteriores que também não precisava pagar. Enfim, o resultado é que a cidade ficou numa confusão muito grande, os níveis de aprovação dele caíram brutalmente, né? E ele então foi se socorrer do Bolsonaro. E o Bolsonaro botou na cabeça dele, claro, né, que essa história de isolamento é maluquice, não sei o que e tal. E ele voltou, criou lá uma equipe
que é uma equipe meio chapa branca, tinha até o Tanuri, que é um cara bom da universidade, mas além do Tanuri tinha um outro professor universitário, o resto era tudo gente do próprio governo, e eles fizeram, né, organizaram, né, uma metodologia de acabar com o isolamento, mas assim, era um negócio que não tinha a menor sustentabilidade técnica. Para se ter uma ideia, né, logo bom, a primeira medida, logo no dia seguinte do decreto, isso aconteceu há umas 3 semanas, eles liberaram a atividade comercial, a atividade de serviços do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro responde economicamente pelo menos 30% do serviço. Quando você libera serviço, né, a quantidade de pessoas que vão, né, se envolver em transporte público, etc. e tal, como é que você vai controlar isso? Não controla, é o que a gente está vendo aí. Né? Aí, bom, se virou uma bagunça enorme o transporte, o camarada se sente, bom, eu estou me envolvendo no transporte, estou possibilitando me contaminar no transporte, não vou também botar máscara, nem tomar nenhuma outra medida, vou, enfim, chutar o pau da barraca. Né? As comunidades no Rio de Janeiro já têm uma dificuldade natural muito grande de fazer isolamento, e o resultado foi que, assim, não é que a curva vinha achatando, na verdade o que vinha acontecendo no Rio de Janeiro era a redução do número de mortes, isso ocorreu de fato, né, e uma redução de contaminados graves, o que possibilitou que a rede, né, municipal de atendimento médico fosse, digamos assim, usando um termo mais simples, desinchada. Né? Quer dizer, nós tivemos uma quantidade maior de leitos para atender aquela população. Um espaço, né, para eventuais novas internações. Abre uma gordurinha, né, digamos assim. Uma gordurinha. E o prefeito, ele realmente ele deu uma sorte grande, porque ele viu que a saúde era o calcanhar de Aquiles dele, isso já desde o início do governo, e no ano passado ele havia comprado da China 600 respiradores, havia comprado uma série de equipamentos, insumos, etc. e tal, e ele deu sorte que isso chegou agora, exatamente, né, durante o período da pandemia. E isso, de certa forma, evitou que o sistema de saúde no Rio de Janeiro colapsasse, como colapsou em Manaus, como colapsou no Piauí, no Rio Grande do Norte, chegou perto no Ceará, em vários outros locais. Para São Paulo mesmo, a capital, chegou perto de colapsar. E quando chega perto de colapsar, a possibilidade do aumento do índice de mortalidade cresce, porque, né, o número de pessoas grave esperando no sistema de regulação para ir para um CTI é muito grande. Né? E aí as pessoas morrem sem possibilidade de atendimento. Tá? Enfim, mas no ponto que você colocou, Fernando, no ponto que você colocou, é que o período que eles se predispuseram a fazer um isolamento, claro que nós não fizemos da maneira adequada, mas o pouco que fizemos estava conseguindo segurar a questão do número de mortes. Até o índice de contágio tinha diminuído. E parece que agora, com essa flexibilização, o índice de contágio já está aumentando novamente. Sem dúvida. Aí o que aconteceu? Depois que ele foi ao Bolsonaro, né, voltou com essa ideia de, né, reduzir o isolamento, fez esse programa que eu fiz referência, e começando logo no dia seguinte, né, com a possibilidade de abrir para, né, as atividades de serviços. Né, e, para você ter uma ideia, com 3 semanas poderia haver atividades de culto, né, nada contra nenhum culto. Nós, é a questão mesmo de saúde pública, de como combater o corona, a doença provocada pelo Covid-19. Não tem nada contra o culto, porque infelizmente é como combater. Não tem cura, não é, Fernando? Não tem cura essa doença. O que tem é tratamento. Exatamente. E evitar e prevenir. Não é nem tratamento, que tem prevenção. Né? Então, quando ele falou em culto, então, aí, bom, você tem igrejas hoje que reúnem 10 mil pessoas. Como é que você vai reunir 10 mil pessoas e fazer isolamento? Né? Enfim, e aí, né, nós vimos que houve nós que nunca tínhamos atingido o nível ideal de isolamento, mesmo quando ele decretou quase que lockdown, nós chegamos a 55%, o ideal é que seja 70% pelo menos. Né? Isso decaiu, teve momentos aí de chegar a 35%, 40%, agora a gente voltou um pouco na 45% por aí, até porque as pessoas começaram a perceber que não, aumentou o número de contágio, aumentou o número de mortalidade. Nós já estamos só na cidade do Rio de Janeiro com mais de 6 mil mortos, né? No estado inteiro nós chegamos a 10 mil praticamente, né? No país a mais de 55 mil mortos.
Isso, portanto, não nem pode ser considerado uma gripezinha, né, uma brincadeira. Nós estamos disputando, né, com os Estados Unidos, a gente normalmente perde tudo para os Estados Unidos, mas a gente corre o risco de ganhar dos Estados Unidos no campeonato de mortalidade. Nós estamos falando assim com um pouco de ironia, mas na verdade é uma lamentável tristeza para o nosso povo, para o nosso país, é uma vergonha, né, que um país como o Brasil tenha passado por tudo isso. Mas enfim. Mas o interessante é que quando ele falou do plano de retomada de flexibilização, tanto ele como o governador, que ainda falaram em etapas, né? Uma etapa, isso aqui vai voltar a funcionar, depois volta isso, né? Uma coisa gradual. Mas sabe o que eu achei interessante? Como é que funciona a cabeça popular, né? Que assim que declarou a etapa inicial, as pessoas já sentiram como se não houvesse mais isolamento. O uso da máscara, as pessoas deixaram de usar. Então também tem uma questão pedagógica muito, muito complexa aqui na cidade, está passando no Brasil, das pessoas entenderem a importância do isolamento social. E eu creio que passa muito pelo que você falou de ter uma disputa ideológica, olha que absurdo, uma disputa ideológica dentro do combate a uma pandemia, do salvar a economia ou salvar a saúde, como se fossem coisas que entrassem em conflito. Mas logo que o pouco de flexibilização que deu, as pessoas já voltaram às ruas, e tem locais até que nunca saíram, na Baixada aconteceu muito isso, lá nos bairros da Zona Oeste, por exemplo, Campo Grande, que é o meu bairro natal, o índice de isolamento foi muito baixo, não é à toa que é um dos bairros com maior número de contágio. Nós temos, acho que o campeão do bairro aqui no Rio é Copacabana, seguido do bairro do Tijuca, e terceiro Campo Grande. Mas é interessante como o governante, quando dá uma mensagem dúbia, a população não consegue seguir o que é para ser seguido. E uma coisa importante, Fernando Xará, é que se faz o presidente e alguns governadores que o seguem, os políticos de modo geral, né, que o seguem e que foram na linha, né, do presidente norte-americano e de alguns loucos como eles, negacionismo, etc. e tal, eles criam uma confusão e jogam essa população na mente da população, que é o seguinte: existe uma contradição entre a gente tratar corretamente a população e a economia. Tá? Quando isso é falso, absolutamente falso. Se nós não fizéssemos isolamento nenhum, a nossa economia ia para o vinagre da mesma maneira. Exatamente. Porque, enfim, nós dependemos de outros países, enfim, quando você começa a ver que está morrendo pessoas, meu cunhado morreu na minha casa, enfim, então tem gente que começa a morrer em todos os lugares, você começa a ver, você naturalmente começa a não a não praticar, a não ir ao trabalho, inventar uma forma de não ir e tal. E aí vira um isolamento desorganizado, como de certa forma aconteceu aqui. Então, quer dizer, os países que deram certo, e a China foi um modelo para isso, eles fizeram um isolamento radical. Para sair de casa, o cara tinha que demonstrar efetivamente que estava indo fazer compra em mercado ou em farmácia, ou era um profissional de saúde, etc. e tal. Isolamento bem radical, testagem em massa, isolamento daquelas pessoas de maior risco. E eles conseguiram, em 2 meses e meio aproximadamente, praticamente zerar os casos. E a China vai ser o único país dos países mais importantes do mundo a crescer. Eles estão falando aí em crescimento de 1%. O resto vai tudo para o vinagre. Os Estados Unidos, que começaram errado, com uma orientação errada, deve ter uma queda no PIB da ordem de 8% a 10%, é o que eles estão falando. Há quem diga que será mais. Mas os Estados Unidos rodam a maquininha deles lá e saem fácil das crises. Agora, o Brasil, os mais otimistas falam aí numa queda de 6% da economia. Há quem fale até 13% da queda do PIB. E a gente tem visto aí na prática o número de desempregados crescer assustadoramente. Só no mês de maio foram quase 1 milhão de desempregados. Possivelmente esse número foi o mesmo ou aumentou no mês de junho, deve aumentar no mês de julho, porque a tendência, enquanto a gente não controla e vai paralisando daqui, paralisando de lá, é a demissão. E, portanto, a gente deve chegar aí a 18 a 20 milhões de pessoas desempregadas. Portanto, nós não resolvemos nem o problema econômico, nem resolvemos o problema da pandemia. Prolongamos a pandemia, prolongamos a crise econômica.
O que eu colocava muito e que as pessoas também acho que não entenderam é que justamente o combate ao coronavírus não é que nós íamos nos livrar do problema econômico, era atenuar, porque o problema econômico ia existir de qualquer forma. O que ia acontecer é tentar atenuar, passar rápido por essa crise para as atividades voltarem, como está acontecendo em várias partes do mundo. A Inglaterra, nesse momento, está voltando, mas parece que já vão dar uma segurada porque a população abusou um pouco. E quando a gente fala de combate à pandemia, nós temos bons exemplos do mundo. Nós temos a Coreia do Sul, é um exemplo, Portugal é o outro grande exemplo de um bom combate feito. E quando comparamos o Brasil com outros países populosos, muita gente diz assim, não, mas vocês estão comparando com um país pequeno. Mas você pega a quantidade de contaminação e mortes por habitante do Brasil, está muito acima, por exemplo, que o número da Índia, que tem mais população do que aqui no Brasil. Então, houve sim um erro no combate ao coronavírus aqui no Brasil. E a economia, infelizmente, vai ter. O Fernando, a gente vai ter muitos problemas. Porque a gente vai prolongar. Já estão fechando a fronteira para nós, os turistas já não vão vir para o Brasil, que o turismo é uma grande fonte de recursos aqui para o nosso país, porque nós estamos sendo taxados pelo mundo como um país que não combateu como deveria a questão do coronavírus. Nós já vimos mal das pernas, né? Já vimos mal. Temos um ministro das Relações Exteriores que cá entre nós, né? Eu nunca vi nada parecido, né? Aliás, o governo Bolsonaro, ele se constituiu, né, de um séquito de malucos, né, para ser bem mais tranquilo, digamos assim, na consideração. A Damares, né, enfim, aquele que saiu correndo, aí, o Weintraub, enfim, esse Ricardo Salles, cheio de multas, cheio de problemas com o meio ambiente, que no meio da pandemia o cara diz que vamos passar a boiada, vamos liberar a legislação ambiental, né? Enfim, é realmente um governo que já incomoda todos nós e muito. E claro que isso se reflete, né, no exterior. Né? O mundo está olhando para a gente, está vendo o que é isso aqui. Né? E aí o Bolsonaro briga com as instituições, briga com o Supremo, briga com o Congresso, né? Ameaça golpe, e, claro, sinaliza para o golpe, não sei o quê. No mundo contemporâneo, né, deixa, né, acontecer os problemas que vieram acontecendo na Amazônia, usando um discurso que, na verdade, não tem nenhuma sustentabilidade. Nós vimos agora os fundos internacionais que, né, concentram mais de 3 trilhões de dólares reagindo nas queimadas na Amazônia. Então, nós já vimos numa situação caótica de isolamento mundial. Né? O Trump, em tudo leva a crer, né, pelo andar da carruagem, que perde para o Biden. Se perder para o Biden, o Brasil vai ter... Né, vai ficar isolado o Brasil, né? Porque o grande aliado do Bolsonaro era o Trump, vai ficar isolado. Exatamente. Aí é isolamento completo. Né? E aí dizem que no Brasil o poço não tem fundo, mas a gente vai chegar perto do que seria o fundo. Então é isso, meu companheiro, a gente precisa, né, aprender com essa situação, né, para que a gente não... Enfim, espero que não voltemos a ter novas situações como essa. Mas uma coisa que eu alerto também, já que a gente conhece um pouco essa área, a forma com que, principalmente, né, o Trump e os seus seguidores, né, e o mundo andou muito, né, a Hungria, de certa forma a Itália, né, e Eslovênia, alguns países, né, adotaram, Ucrânia e tal, adotaram essa linha de extrema-direita, de negacionismo da ciência, etc. E tal. E o resultado disso, né, impacta o meio ambiente. E isso não é brincadeira. Né? Eu tenho procurado estudar um pouco essa área. Né? Nós estamos já vivendo consequências, né, do maltratamento que damos ao meio ambiente e estamos legando às futuras gerações, se não tivermos os cuidados necessários, né, um mundo muito complicado, muito difícil, né, em que a gente dizer isso pode parecer absurdo, mas nós corremos o risco de legar a extinção da espécie. Aliás, ontem uma matéria importante sobre isso. Né? Nós corremos o risco de nos tornar dinossauros na prática, né? Extinguindo a espécie humana porque, né, por conta de malucos como esse, que acham que, né, o aquecimento global é uma bobagem, que acham que, enfim, deve-se destruir as florestas, o importante é o capital, o importante é o dinheiro. Enfim, mas nós vamos estar aí lutando, fazendo o que estiver ao nosso alcance para evitar que isso aconteça.
Só para a gente já está chegando um pouquinho mais para o nosso final dessa entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre o estado do Rio, sobre a condução dessa crise. Porque o Crivella já tinha uma crise na saúde aqui no Rio de Janeiro, não é mesmo? Que nós acompanhamos de perto, ainda tem, né, profissionais da saúde sem receber, né, o seu salário, com a questão das organizações sociais, que agora, depois de muito tempo, ele resolveu alterar o modelo. Eu lembro até que o senhor fez uma postagem muito interessante falando sobre qual o modelo que o senhor considerava ideal para a saúde aqui da cidade, que seria justamente trazer o regime público para gerir a questão da saúde. E agora estamos vendo no Estado uma crise gigantesca por conta de superfaturamentos na questão dos hospitais de campanha, né? Que o governador Witzel trouxe uma organização social, né, o IABAS, uma organização social muito complicada, que já tinha dado vários problemas na prefeitura do Rio, trazendo para gerir, para construir e cuidar dos hospitais de campanha do Estado. Prometeram 7 hospitais de campanha, um contrato bilionário. Dos 7, saíram 2 em estado precário de subutilização e, pelo jeito, não vai ficar pronto para a pandemia e vai ser grandes elefantes brancos. Como é que você vê essa questão da corrupção na saúde? Algo que afeta tanto a população como os profissionais de saúde. Lembrando que os profissionais de saúde que no início da pandemia, não sei qual é a situação agora, você pode me dizer, não tinha nem os EPIs necessários para poder se cuidar. E o dinheiro indo pelo ralo, como foi aqui no estado do Rio. Fernando, olha só, minha história de vida, eu acho que é a demonstração disso, né? Quer dizer, quando você tem compromisso, né, com a população, quando você entende qual é o teu papel na vida pública, né, eu acho que assim, todos nós temos por obrigação de sermos honestos, mas quando você tem um papel, né, de destaque na vida pública, você tem que ser igual a mulher de César, né? Mais do que correto, você tem que ser visto como correto. Eu, enfim, estou já há algum tempo nisso e vejo coisas assustadoras em todos os âmbitos, né? Em todos os, né, ambientes políticos. Lamentavelmente, a gente tem gente que entra na vida pública para se dar bem, não para cuidar da população, cuidar do interesse público, cuidar da nação, enfim, isso tem sido... Eu até estou publicando um livro agora, deve ser daqui a uns 15 dias. O livro Faz propaganda, assim, faz propaganda. Vamos dizer aí onde a gente vai lançar, possivelmente lá no partido, e vocês estão convidados. É um livro bem interessante, eu fiz um resumozinho histórico de como é que a gente chegou aonde chegou, os erros que a gente cometeu, também os acertos, enfim, como é que a gente se conduziu ao longo da história para ter chegado onde chegou. Mas assim, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: a corrupção, né, ela não pode ser admitida na vida pública, mas mais do que não admitida, quer dizer, em áreas como a saúde, em áreas como a educação, né, quem estiver envolvido, né, com corrupção nessas áreas tem que ser punido com muita radicalidade mesmo. Né? Eu, se fosse deputado federal, proporia algo como, né, não ter nenhuma possibilidade. O cara tem que cumprir os 30 anos sem, né, para o cara aprender realmente, né, a não cometer a corrupção, especialmente a corrupção na área de saúde, né? Isso aí é um crime, né? Quantas pessoas não morreram por conta dos hospitais que deixaram de ser construídos, ou que foram construídos indevidamente, ou por falta de insumo. Os respiradores que o Estado comprou, por exemplo, não funcionaram. 260 mil a média dos respiradores comprados pelo Estado, e não foi entregue nem a metade aqui no Rio de Janeiro. Saiu o dado hoje, nem a metade dos respiradores foi entregue, 260 mil, Fernando. E muitos, no início, não funcionaram, não estavam adaptados para funcionar, enfim, um desastre total, completo e absoluto, e com envolvimento de corrupção, claro. Esse Marcos Peixoto que está na cadeia aí, né, a gente já conhece, não é de hoje. Tem algumas figuras que é só de falar o nome, você sabe, esse cara é pilantra, está envolvido em alguma coisa, tem pilantragem. Né? Como é que o governador, que se dizia tão honesto, juiz, né, enfim, salvador da pátria, e essa é uma questão que a gente tem que colocar também, né?
povo precisa aprender a acabar com essa história de salvador da pátria. Né? Tem que votar em quem ele consegue entender que é capaz de gerir. Sim. O Ciro diz sempre uma coisa que é interessantíssima, que a gente tem que aprender com isso. Há sempre um filho doente, você leva ao pediatra. Você tem alguém com problema de cardiologia, você leva ao cardiologista. Você tem alguém, você quer consertar a mesa da tua casa, leva um marceneiro. Não tem sentido você pegar, né? Enfim, foi num médico, não deu certo, foi no outro, não deu certo. Aí você pega a criança, leva para o marceneiro curar uma doença pediátrica. Não tem sentido. Né? Então, as escolhas têm que ser criteriosas, as escolhas têm que ser, né, quem conhece gestão pública, quem está estudando gestão pública. É claro que precisa renovar, isso é interessante, é importantíssimo que a gente tenha gente com mais energia, etc. E tal. Mas, assim, tem que, né, botar a garotada, eu sei que vocês estão nessa aí, né, botar a garotada para estudar, para entender, conhecer a cidade, né, quem tiver aí na predisposição de integrar a vida pública no município, né, conhecer o Estado, conhecer o país. Né? Uma coisa que eu vejo aí nesses debates superficiais de rede, né, é que as pessoas não entendem nada do que está acontecendo, não entendem nada do que está por trás de um Bolsonaro, né, não entende nada do que está por trás, por exemplo, né, dessa expoliação quase que eterna que o Brasil tem desde que passou a existir como nação. Né? Quer dizer, somos um povo dominado. Talvez, né, eu conheço razoavelmente o mundo, não tem país no mundo que tenha as riquezas minerais, aquíferas, né, ambientais. Enfim, é um país com tudo para dar certo, um povo miscigenado, né, que tem as seus conflitos, etc. E tal, mas que não são conflitos como, por exemplo, o ódio que tem de judeus e árabes, ou, enfim, que tem outros segmentos que vivem em conflito. Nós somos um povo, né, num certo sentido, pacífico. Então, teríamos tudo para dar certo, mas a gente tem uma elite, grande parte dela que nem mora no Brasil, que parece que tem ódio do Brasil, tem vergonha do Brasil, tem vergonha de dizer que é brasileira, tem vergonha de dizer que, né, é fruto de um povo miscigenado, enfim. E trata o Brasil como se o Brasil fosse um quintal onde você fosse lá, pegasse as suas riquezas, se tornasse cada vez mais rico e que se dane, se amanhã deixar de existir como quintal e tal. Essa é a grande questão, não é? Essa é a grande questão que o Brizola colocava o tempo inteiro, é a grande questão que o Ciro tem colocado, é a grande questão que o nosso partido tem colocado, né? E que a gente tem que aprender. Né? É isso, nós temos que ter na cabeça da gente duas coisas que é fundamental para enfrentar tudo, inclusive a pandemia. Primeiro, escola. Né? A criançada tem que estar na escola, tem que, né, ter escolaridade, escola de tempo integral, tem que... Né? Você conversa com pessoas, às vezes... Por exemplo, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e minha turma formou lá um grupo no WhatsApp, e agora no Bolsonaro, grande maioria da turma, médicos formados, etc., está tudo votando no Bolsonaro. Né? Porque, assim, tem uma boa, às vezes, até formação, mas os caras são completamente desinformados, ignorantes do ponto de vista político, não conhecem absolutamente nada do que se passa no país, do que está por trás daquilo que estão nos empurrando, nos conduzindo a ser, etc. E tal. Então, agora quer dizer, estudo, né? Muito ensino, muita escola, muita leitura. Quando eu digo muita leitura, não é no sentido de... Né, eu às vezes tenho debate com os liberais lá da Câmara, eu digo, cara... O cara vem, né, citar Marx. Eu digo, olha, cara, por acaso eu li toda a obra, né, por acaso eu li toda a obra do Lenin e tal, mas li também, né, Ludwig von Mises, li Hayek, li Roberto Campos. Temos que ler tudo. O Ciro fala isso, temos que ler tudo, todas as formas de pensar e buscar melhores soluções para o nosso povo. Não é uma guerrinha de eu quero estar certo. Não, é uma questão de pensar de melhorar na vida da nossa população. Exatamente, colocar no contexto, porque, por exemplo, quando você lê Adam Smith, que é o pai do liberalismo, no contexto em que ele escreveu lá, Enquete sobre a Riqueza das Nações, ele era um revolucionário. Ele estava combatendo o regime feudal, né, o regime, né, monárquico, etc. E tal. Então, ele estava propondo um modelo de sociedade, um Estado liberal, um Estado, né, em que não houvesse nenhum tipo de centralização, nenhum tipo de dominação, que o povo fosse livre, né, individualmente livre, inclusive, para tomar suas decisões, iniciativas, etc. Tal. Então, no contexto em que ele escreveu,
né, riqueza das nações, etc. Tal, ele era um revolucionário, ele era um transformador. Né? Enfim, então é importante que a gente, né, tenha isso e passe isso para os nossos companheiros. Nós temos que levar para a população mais simples, mais pobre, com paciência, com tranquilidade, com didática, o conhecimento do que é o Brasil. Por isso que eu escrevi o livro, né? Faço questão de dar para vocês aí e tal. Né? Como é que nós chegamos ao Bolsonaro? Porque como é que um país chega a um cara como Bolsonaro? Eu fui vereador com Bolsonaro, fui deputado federal com Bolsonaro. O Bolsonaro, assim, do ponto de vista, por exemplo, o Bolsonaro, o que você leu? Né? Você viu lá ele leu um livro do Ustra, né? Do brilhante Ustra, um dos caras maiores torturadores, né? Que fala sobre a verdade, a minha verdade, alguma coisa assim. Então, o cara que leu o brilhante Ustra, que cultura tem esse cara? Ao contrário, ele tem ódio da cultura. Mas eu penso também que o que leva o nosso povo a votar um cara como esse também foi uma falha muito do nosso campo de levar uma política prática popular para o dia a dia das pessoas. Porque eu sou de Campo Grande, sou lá do canto do Rio de Janeiro, não sou da área central, não sou da área rica. E eu sei lá onde eu vivia, que a política não só aparecia lá em época de campanha. Então, aquela política popular que o Brizola, por exemplo, sempre fez muito do olho com a população, isso se perdeu muito. E abriu um espaço na qual tem um sistema financeiro com interesse, aproveitou e usa o Bolsonaro, como você sabe muito bem, nada mais é que uma marionete para manter esse sistema que os nossos impostos vão pagar juros de banco. Nossa população ela tá órfã da política, ela não acredita na política, não acredita nas nossas palavras, porque ela não vê credibilidade na gente. Porque quando vê o que vem da gente nas notícias na televisão, é notícia de escândalo. É falta de projeto. Porque, veja bem, existe um esquema, né, que funciona mais ou menos o seguinte. Nós disputamos com Catar, Serra Leoa, Honduras, né, um dos 4 países com maior concentração de riquezas do planeta. Você sabe, a gente cansa de ouvir falar, 6 famílias no Brasil, 6 têm o patrimônio de 100 milhões de pessoas. Né? A renda média de 100 milhões de brasileiros é R$ 418. O Guedes descobriu agora, né, que tinha 70 milhões de pessoas que não tinham renda ou que tinham renda tão ínfima que não dava para comer. Então, que R$600 era fundamental para aquelas pessoas. Ele deu essa declaração. Eu não sabia que tinha tanta gente nessa situação. E quando ele não deve ler os informes do IBGE, porque o IBGE diz lá, tinha 11 milhões e 200 mil pessoas, 800 milhões de desalentados, 38 milhões, né, na informalidade. Então, esses dados estão no IBGE. Né? Os dados de renda individual, os dados de renda média, todos esses dados existem. E eles insistem, né, em seguir um caminho que interessa ao grande capital. Né? Porque o liberalismo, e no livro eu coloco essa questão também, nasce de um americano chamado George Williamson, né, que, na verdade, ele começa a perceber que a União Soviética está se desmontando e aqueles países do leste europeu começam a se destacar. Né? Como também alguns outros países do terceiro mundo começam a se destacar, inclusive a própria China, os países da Ásia, como a Malásia, os tigres asiáticos, etc. E tal. Então, ele sugere, né, o neoliberalismo como se uma abertura completa do capital desses países, né, para que predominasse os interesses do grande capital. Isso, de certa forma, acontece inicialmente na Inglaterra, o próprio Estados Unidos assume essa política com o Reagan. Para você ter uma ideia, no tempo do Reagan, 20% da população detinha o patrimônio correspondente a 80% do restante da população. Hoje, nos Estados Unidos, 5% detém o correspondente a 95% da população. Porque o neoliberalismo produz isso, concentração de riquezas, pobreza, miséria, marginalidade, enfim. E o nosso povo não consegue entender isso. E por que não entende? Primeiro, porque não tem escola, né? Não tem escola de tempo integral. As crianças mal e porcamente vão na escola aprender a escrever, ler, escrever e interpretar um texto, grande parte delas terminando o 2º grau. Mas além disso, né, todo mundo, o cara mais pobre que você imagina, você sabe disso tanto quanto eu, tem lá uma televisãozinha em casa, ainda por mais simples que seja. O cara liga a televisão, é propaganda o tempo inteiro, entendeu?
eles disseram isso, nem acredito, mas eles disseram que quando aprovaram a reforma da Previdência, que é um golpe profundo na Previdência dos trabalhadores, né, acabaram praticamente com a aposentadoria de uma parcela significativa dos trabalhadores mais pobres. Né? E, segundo eles lá, a propaganda na televisão foi tão intensa que 54% da população era a favor da reforma da Previdência. Agora você imagina. Entendeu? Então, por exemplo, se fizesse a mesma massificação, e de certa forma fizeram, e hoje utilizam, de certa forma, nada contra a igreja protestante, nada contra, ao contrário, né, talvez meu pai, né, foi evangélico, até faleceu no ano passado, então nada contra, toda vez que a gente faz... Agora, existem algumas igrejas neopentecostais hoje que se envolveram com a política, né, se envolveram de uma forma ruim, né, e lidam com seus fiéis, muitas vezes fazendo um discurso, né, que é um discurso favorável, né, ao grande capital. Exatamente. Lembra da reforma trabalhista, Fernando Willian, que falavam que ia gerar 10 milhões de empregos, a reforma trabalhista, tiraram vários direitos, não teve um emprego criado, piorou, a informalidade piorou. Exatamente. Tá? Além de não ter reduzido, né, a empregabilidade com carteira assinada, caiu, aumentou brutalmente a informalidade. Hoje você vê esses meninos de Uber aí, aplicativos, etc. e tal, né, que cresceram assustadoramente, se cai na rua, por exemplo, sofre um acidente e se machuca, não tem nenhuma garantia, não tem direito trabalhista, não tem nada. Parece que até vai haver uma greve agora, dia 1º, se eu não me engano, desses aplicativos, reivindicando o direito trabalhista que eles não têm. Né? Enfim, e essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, não foi outra coisa, né, criminosa, né, para reduzir direito e ganhos dos trabalhadores, para que os empresários, entre aspas, né, pudessem ter mais recursos para investir na atividade produtiva. Não uma balela, porque quem ganhou dinheiro aplicou no mercado financeiro. Jogou pro banco. Exatamente. E os bancos cada vez mais ricos, cada vez mais inchados. E aí a gente podia conversar aqui, né? Sobra dinheiro nos bancos, eles colocam, né, lá no depósito compulsório, que é remunerado, né, a taxa Selic, e eles ganham mesmo com dinheiro parado, e a taxa de juros aumenta cada vez mais, porque se a população empobrece, não tem dinheiro para comprar, quando compra, não tem como pagar, entra na inadimplência. Se a inadimplência aumenta, a taxa de juros aumenta, porque eles dizem que aumenta a taxa de risco. Então, nós estamos andando para trás. Né? Só que assim, a gente está conversando aqui agora, tomara que isso chegue aí, sei lá, 500 pessoas, chega a um número razoável de pessoas, mas a televisão está o tempo inteiro dizendo algo em contrário, né? As igrejas dizendo algo em contrário, né? Não todas as igrejas, naturalmente, óbvio, né? Estou falando daquelas igrejas que misturam política com religião de forma incorreta. Né? Você vê, por exemplo, hoje, bispos de igreja evangélica, não são todos, né? Conheço alguns que são fantásticos, inclusive, fazendo arminha lá com o Bolsonaro, né? Como é que cristianismo é esse? Né? Eu, por acaso, uma das coisas que eu gostei de fazer na minha vida foi ler a Bíblia. Né? Imagina, né? Jesus Cristo, né? Tem aquela passagem, né? Quando ele é preso pelos soldados romanos e Pedro tira a espada e ele diz: guarde a espada, Pedro, com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Então, quer dizer, no momento que o cara está sendo preso, que sabe que vai ser crucificado e sabe que vai morrer na cruz, né, ele diz para o seu aliado: olha, não reaja, porque, né, nós não somos do mal, nós não somos da morte, nós não somos da violência, nós somos do amor. Então, Cristo, né, é isso, né, e é isso que está na Bíblia. Então, é uma outra Bíblia que não é a minha. Né? Fernando, aproveitando esse exemplo de Cristo, que é um exemplo de valorização da vida, eu queria agradecer a sua participação aqui. E tomara, né, que nós tenhamos momentos melhores. Confesso que eu não estou muito otimista, tendo em vista a ação dos nossos governantes. Eu não sei como é que você está vendo o nosso futuro. Eu gostaria que você desse umas palavras finais falando o que você espera do nosso futuro, mas agradeço a sua participação. E a gente tem que dizer para as pessoas para continuarem se cuidando. Não há estudos conclusivos sobre essa questão desse vírus. Não dá para dizer que a pessoa teve uma vez e não vai ter mais. Não tem estudo de nada sobre isso. Então se cuida, até para você cuidar das pessoas que estão na sua casa e não tiveram, principalmente as pessoas de grupo de risco. E vamos pedir para a população que se conscientize aqui para não escutar o presidente. Não escutem o presidente.
se cuida, máscara, a lavagem, principalmente lavar as mãos e evitar e, se puder, ao máximo possível, fazer isolamento social. Fernando, muito obrigado por estar aqui e suas palavras finais aí para o pessoal que está assistindo a gente. Não é isso, né? Você já disse o que é fundamental, mesmo diante dessa confusão toda, vamos tentar manter as medidas de isolamento, pelo menos daqueles que puderem, né? Vamos preservar os nossos idosos, as nossas, né, as pessoas mais vulneráveis, vamos, né, manter toda a higiene recomendável, como você falou, né, vamos nos proteger com máscara, ninguém com máscara na rua. Também não adianta botar a máscara pendurada no queixo, que não adianta nada, tem que ser a máscara mesmo, protegendo, né, a boca e o nariz, que é por onde saem as secreções. Enfim, vamos continuar com essas medidas. Enfim, eu sou uma pessoa que o que me trouxe até aqui é porque eu sou um cara que não perco a esperança nunca, né? Eu acredito que, enfim, por mais erros que tenhamos cometido, por mais erros que, né, os nossos governantes têm, né, vem adotando, eu acho que a gente sai dessa e espero que saindo dessa a gente saia, né, mais, digamos assim, solidário, mais, quer dizer, com um entendimento maior de que cada um de nós depende do outro, que é preciso, por exemplo, né, fazer o Paulo Guedes enxergar que tinham 70 milhões de pessoas sem renda no país, que aquele negócio do Bolsa Família que dá R$ 175 no máximo para as pessoas, né, é insuficiente. Então, eu acho que a gente sai, né, ou pelo menos tem a chance de sair com uma outra consciência, com uma outra noção de vida. Quero agradecer a oportunidade que vocês me dão e colocar inteiramente à disposição aí para qualquer assunto que vocês queiram tratar. Muito obrigado. Obrigado, gente, por continuar acompanhando aqui. Os canais de Fernando Mendonça serão Carioca, os canais da Rede Ciro vão continuar falando sobre o país. Obrigado, Fernando William, e até a próxima, galera.